Olá, alunos. Meu nome é Elias que eu vou resolver aqui um problema de esforços solicitantes. Problema 3. Determine a resultante interna da força normal, da força de cisalhamento e momento fletor no ponto C da viga. Se eu quero determinar as forças internas, eu preciso aplicar o que nós chamamos de método das seções. Então, para isso, nós precisamos aqui fazer um corte na estrutura, exatamente aqui no ponto C, onde eu quero determinar esses esforços solicitantes. Só que antes de fazer o corte, eu preciso conhecer todas as forças que atuam em todos os momentos que atuam na estrutura. Observe que existe aqui um momento de 60 kN, uma força de 10 kN, porém como eu tenho aqui esses apoios, existem forças reativas. Eu não conheço o valor dessas forças. Eu preciso determinar. Então, para isso aqui, eu vejo isso aqui é um apoio de primeiro gênero. Então, significa que eu tenho apenas uma força aqui, que eu vou chamar de VA. Aqui eu tenho um apoio de segundo gênero, então eu vou ter aqui uma força VB vertical em B. Aqui eu vou ter um HB, que seria horizontal em B. Como é que eu encontro essas forças aqui? Vou aplicar as equações de equilíbrio. Primeiro, força resultante em x tem que ser igual a zero. Para a direita, positivo. Observe que em x só temos o HB, então HB é igual a zero. Agora eu vou escrever. Força resultante em y é igual a zero. Vou colocar para cima positivo, então vai ficar VA. Veja, esse 60 aqui não entra, certo? Porque isso aqui é uma carga momento. VA mais VB menos 10 igual a zero. Então VA mais VB é igual a 10 kN, ok? E por fim eu vou escrever que o momento resultante tem que ser igual a zero anti-horário positivo. Toda vez que eu falo de momento, tenho que lembrar que o momento é em relação a um ponto. Eu vou escolher aqui o ponto A, certo? Então eu tenho aqui uma carga momento anti-horário, eu defini anti-horário como sendo positivo. Se eu falo de carga momento, eu não preciso falar aqui de distância, então vai ficar 60. VA não gera momento, porque eu escolhi o ponto A como ponto de análise do cálculo do momento. HB não vai gerar momento, porque ela passa aqui por A e também por HB ser igual a zero. VB tende a provocar um momento no sentido aqui, ó, para cima, horário, anti-horário, né? Em relação a anti-horário. Então fica mais VB vezes a distância de VB até o ponto de rotação A. Não é até a extremidade, não, certo? É até o ponto que eu estou analisando aqui o momento, que é A. Então, 2 metros. E eu tenho essa força aqui de 10 kN, que o giro dela, ela tende a girar aqui com relação a A no sentido horário. Então fica menos 10 vezes a distância dela até o ponto A, que vai ser 4 metros. Então isso aqui é igual a zero. Então vai ficar 2VB. Vai ser igual a 60 menos 40, que dá 20, passa para o outro lado, menos 20. Então VB é igual a menos 20, dividido por 2, que é igual a menos 10 kN. Professor, esse menos aqui quer dizer que errei alguma coisa, erramos aqui no cálculo? Não. O menos só quer dizer que o sentido que eu adotei, o sentido real, não é o sentido que eu adotei. Ou seja, a força VB ela não é para cima, ela é para baixo, só quer dizer isso. E por que isso acontece? Por quando esse momento aqui ser maior do que esse momento aqui, essa viga ela tende a girar no sentido anti-horário. Então, para não girar no sentido anti-horário, a força em B ela é para baixo, ok? Agora que eu achei VB, eu posso encontrar VA. Então eu vou pegar essa equação aqui, ó, VA mais VB. Só que VB é quanto? Menos 10. Tem que colocar o sinal de menos, certo? Isso aqui é igual a 10. Então VA é igual a 10 mais 10, que é igual a 20 kN. Então agora que eu encontrei as reações, eu posso determinar aqui os esforços internos. Então eu vou passar aqui a página, certo? Eu sei que isso aqui vale 20 kN. E aqui eu tenho a força para baixo de 10 kN. Certo? Eu fazendo o corte aqui, eu posso escolher a seção à esquerda para analisar ou à direita. Eu vou usar a esquerda. Então aqui está o meu pedaço da viga, certo? Nesse ponto aqui eu tenho uma carga momento de 60 kN metro. Há uma distância de 3 metros, né? Aqui de 3 metros existe uma força reativa de 20 kN, certo? E aqui o nosso objetivo é nessa seção aqui que está a 1 metro aqui do apoio A. 1 metro, ficou um pouquinho sem proporção, certo? Peço desculpa, eu quero encontrar os esforços normais, ou a força normal,
a força de cisalhamento, vou mudar de cor, a força de cisalhamento e o momento fletor. E o momento fletor. Como é que eu vou determinar esses esforços internos? Aplicando as equações de equilíbrio. Porque se a minha viga toda está em equilíbrio, cada seção dela tem que estar também em equilíbrio. Então vamos começar aqui com a força resultante em X tem que ser igual a zero. A única força que tem em X é a força normal. Então o esforço interno normal é nulo. Né? Essa viga não está sendo comprimida, não tem uma força ali gerando compressão e tração. Certo? Compressão ou tração, né? Agora vamos determinar o esforço cortante, então vai ficar força resultante. Veja que o esforço cortante está na vertical. Então força resultante é Y é igual a zero. Vou colocar aqui para cima positivo. Essa carga momento não entra, então você tem 20 kN para cima aqui, menos V igual a zero, então V é igual a 20 kN. Então o esforço cortante no ponto C vale 20 kN. E agora, por fim, o momento resultante tem que ser igual a zero, então sempre eu calcular o momento é com relação à seção, certo? Esse momento entra, isso aqui é uma carga momento, então vai ficar M. Essa carga momento aqui também entra, vai ficar mais 60. E essa força aqui geralmente ó, com relação à seção no sentido horário, então é menos 20 vezes a distância dele até a seção, que é 1 metro. Então a soma desses três tem que ter que ser igual a zero, então o momento vai dar menos 40 kN. Observe que o menos quer dizer o quê? Quer dizer que o momento interno aqui não está no sentido anti-horário, o sentido real dele é o horário. Então o sinal de menos quer dizer simplesmente isso, certo? Ok? Isso acontece por quê? Porque por conta dessa carga aqui, isso aqui tende a girar no sentido anti-horário. Para isso não girar, o momento interno tem que ser no sentido horário. Veja que tem todo o sentido, ok? Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido aí a resolução do problema. Até o próximo vídeo.